Opa. Travado. Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando nesta live, que vai abordar o desempenho operacional do transporte coletivo em Cuiabá, que faz parte da programação da Semana Nacional do Trânsito, que será comemorado de 18 a 25 de setembro. Eu sou Marcos de Assis Braga, representante da MTU. Estarei com o diretor de transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá, a CEMOB, o senhor Nicolau Jorge Budib. Bom dia, Nicolau. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É muito importante a iniciativa de vocês. Queria agradecer o convite para participar deste momento, dessa oportunidade. Enquanto poder público, a Secretaria de Mobilidade Urbana não pode se furtar a estar esclarecendo, né, as dúvidas, de maneira geral, que vocês escolheram aí da sociedade, né? A MTU tem esse contato direto com as pessoas, né? E, diante disso, a determinação é sempre prestar os esclarecimentos que a sociedade requer. Ok. Hoje, né, o sistema de transporte coletivo de Cuiabá é mantido por 3 empresas: a Caribus Transportes, a Pantanal Transporte e a Integração Transporte. As empresas hoje possuem uma frota de quase 400 veículos e empregam aproximadamente 1.500 profissionais, entre eles 660 motoristas. Hoje, a proposta é esclarecer algumas dúvidas comuns dos passageiros relacionadas à política de transporte coletivo do município de Cuiabá. Nicolau, você poderia esclarecer sobre como é feito o dimensionamento da quantidade de veículos por linha e do intervalo entre um veículo e outro? E quanto aos itinerários, horário de todos os ônibus e a instalação de novos pontos de ônibus? Marcos, é muito bom estar debatendo com você esse tipo de assunto, né? Você é uma pessoa que tem experiência, né, inclusive em outras regiões do país. Trabalhou no Nordeste, trabalhou também na região Sudeste. Então, você é sabedor que, para elaborar uma ordem de serviço ou uma tabela, não é tão simples. Cuiabá hoje conta com linhas, com linhas que possuem 2 veículos e linhas que possuem 22 veículos, né? É um trabalho, de certa forma, até meio complexo e harmônico, que precisa ser feito, né? Observando vários aspectos, entre eles a origem, destino, aonde esse usuário pretende embarcar e descer e qual o horário, né? Bom, as linhas elas funcionam de acordo, é feito um trabalho de acordo com, um estudo de acordo com a demanda do bairro. O dimensionamento da frota ele é feito de acordo também com a quantidade de passageiros por minuto, por linha, por horário, né? Com essas informações, a gente inicia a operação de uma linha e aceitando também, à medida que essa linha ela é implantada, nós vamos fazendo os ajustes necessários e o dimensionamento da frota, né? Existe toda uma dinâmica de garagem, né? A troca de turno, e também existe um horário de pico, né? Existe o pico matutino, o entrepico, o pico vespertino. Então, o dimensionamento ele é feito verificando vários aspectos. E um dos mais importantes, dentre os mais importantes, o que eu destaco seria realmente sempre observar a oferta e a demanda. Isso é muito importante a população ser sabedora, que a gente está na rua na operação e a gente observa, né, tal linha tem tantos veículos, como você mesmo posicionou. Tal linha tem 2 carros, tal linha tem 1 carro, tal linha passa em tantos tempos. Então, assim, é muito importante a população entender esse dimensionamento, como é feita a oferta, a demanda, e buscar esse entendimento, né? Como você mesmo citou, hoje tem linha de 22 veículos e tem linha que só tem 2 veículos. Conforme a demanda, o tempo de espera, o tempo de deslocamento. É muito importante, né, esse entendimento que a CEMOB tem, passando para nossos clientes, né, para nossos usuários. Nicolau, Muito bom. Oi?
Se me permite, Marcos, fazer um esclarecimento, Sim, muitas ué. pessoas estranham, tá? Só informar fazer um esclarecimento acerca do funcionamento da Secretaria de Mobilidade Urbana, de que forma a dinâmica aqui dentro da Secretaria funciona. Desde 2015, a Secretaria de Mobilidade Urbana ela recebeu essa denominação, antigamente era SMTU, né? Especificamente cuidava de trânsito e transporte da capital, e a partir de 2015 a gente recebeu essa nova nomenclatura que trouxe muito mais responsabilidade para todos nós. Hoje a secretaria conta com um setor de trânsito, né? Um setor de transporte, um setor de engenharia, cada um com a sua competência. É uma secretaria pequena na sua estrutura, mas muito grande nas suas competências e nas suas atribuições. O setor de engenharia hoje é responsável por sinalizar toda a área urbana da cidade. Né? Cada placa, cada sinalização, cada decisão que é tomada acaba afetando a vida de muitas pessoas. O setor de trânsito é o mais falado, é o mais comum. Você vê aí a ação dos agentes na esfera da fiscalização, na esfera da orientação e também no caso da punição, autuação, quando for necessário. E o setor de transporte eu considero o setor mais sensível hoje, Marcos. Hoje o setor de transporte da Secretaria ele é responsável pela regulação dos táxis, dos mototáxis. Recentemente recebemos a atribuição também da regulamentação dos aplicativos, um novo desafio para a gente. E o nosso carro-chefe sempre foi e sempre será o transporte coletivo. Hoje o transporte coletivo, desde 2015, né, através de uma emenda à Constituição, ele passou a ser um direito social e ele precisa ser observado como tal. O transporte coletivo não afeta apenas, e a mobilidade urbana também, não afeta apenas o nosso cliente, o cliente do transporte coletivo. Ele acaba afetando a sociedade de maneira geral. Como um todo, Né? né? Então, os trabalhadores que vão para a empresa, as pessoas que prestam serviço na casa de outras pessoas, né? Então acaba afetando a vida das pessoas de maneira geral. E é com esse carinho, com essa atenção, que a Secretaria de Mobilidade tem tratado esse tema, principalmente depois que passou a ser esse direito social. E, nesse sentido, estamos aqui, né, para estar passando um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa experiência, de que forma funciona essa dinâmica. Veja só, muitas pessoas nos solicitam, fazem sugestões, e a gente recebe, né, e dá resposta a todas essas solicitações, informando por que a gente não tem mais ônibus em tal região, por que a gente não faz, por que eu não tenho mais viagens naquele setor. Veja só, para finalizar, Marcos, o transporte coletivo, assim como a água e esgoto, é obrigação do poder público. O poder público, ele transmite essa competência para o setor privado. Por quê? Porque o setor privado ele tem muito mais know-how para lidar com esse tipo de situação. Veja só, a prefeitura tem a obrigação de fornecer o transporte coletivo. Houveram algumas iniciativas, salvo engano, na prefeitura de Porto Alegre, tem uma empresa que é pública. Curitiba, durante um período muito curto, também teve essa sessão pública do transporte. Goiânia tem um BRT. Exato. E acabou que a experiência mostra que o operador ele tem muito mais competência. Nós teríamos, você acabou de citar aí que são 1.500 profissionais, né? Nós teríamos que fazer um concurso ou contratação temporária de 1.500 pessoas, comprar essa frota. Então, a melhor forma de gerir o transporte coletivo é realmente fazendo esta concessão à empresa e a prefeitura fazendo a regulação, fiscalizando da forma como a gente faz. Isso. Nesse sentido, exato. Entendi. Mas assim, acho que a grande dúvida dos nossos clientes, dos usuários, é sobre o dimensionamento do intervalo, né? Que assim que é o grande, assim que eu falo gargalo para eles entenderem. Por que tanta linha tem tantos veículos? Esse é o ponto-chave, como você mesmo citou, dos estudos, para a população entender os perdem de bairro, as solicitações que eu acredito que a CEMOB deve receber, que não devem ser poucas, porque as pessoas tendo esse entendimento de como funciona, esse dimensionamento da frota, fica assim muito mais fácil, tanto para as concessionárias como para o poder concedente, né?
Claro, claro, esse dimensionamento ele precisa observar a oferta. A gente tem uma outra preocupação, Marcos. A tarifa, um assunto que provavelmente você deve tocar também mais para frente. E isso é A uma das tarifa ela é perguntas. uma fórmula, é uma das perguntas, né? Eu imaginei que você ia fazer isso. Essa tarifa ela é basicamente uma fórmula matemática. Então, nós precisamos tratar esse dimensionamento da frota com muita responsabilidade, buscando sempre a harmonia, mais uma vez, entre a oferta e a demanda. A gente não pode sempre estar cuidando, né? A gente precisa sempre estar atento com a lotação dos veículos, mas também esses veículos não podem andar sem o passageiro, sem o cliente, porque isso tem um impacto lá na frente, que é um assunto que a gente vai Vai entrar daqui a tocar pouco. Então, lá na frente, tá, Jóia? Nicolau, na avaliação da CEMOB, quais são os principais entraves que ocorrem no dia a dia que prejudicam o transporte coletivo? Que interferem na pontualidade dos ônibus e que os pontos da cidade a situação é mais crítica? bom, existem os aspectos, né, de maneira geral, que o transporte coletivo enfrenta no Brasil inteiro, e existem algumas particularidades da nossa capital e da nossa região metropolitana de maneira geral. Ao longo dos anos, houve um incentivo muito grande ao uso do veículo particular em detrimento ao coletivo, né? E o resultado de tudo isso a gente tem acompanhado nas vias aí, muitos acidentes, um custo muito alto ao poder público na questão da saúde, na questão das próprias empresas privadas, né, que acabam sofrendo aí com esse, principalmente no caso dos motociclistas. Enfim, hoje, Cuiabá, agora voltando um pouco mais para Cuiabá, Cuiabá ele enfrenta alguns problemas estruturais, né, alguns problemas estruturais que estão sendo trazidos agora à discussão, tendo em vista que nos últimos anos aí a cidade, essa questão da mobilidade urbana tem afetado de maneira direta, inclusive, a saúde das pessoas, né? As Sim, pessoas se estressam mais, as pessoas ficam mais violentas atrás de um volante, começam pessoas que no seu dia a dia elas são de certa forma até pacíficas, né? Elas acabam tendo o seu humor alterado quando estão diante de uma situação estressante de trânsito. E, nesse sentido, eu chamo a atenção também para o profissional, motorista do transporte coletivo, esse profissional, né, que ultimamente ele tem sido tratado com um pouco mais de atenção por todos nós. Muitos eventos têm acontecido aí, chegado através das redes sociais, mas o maior problema mesmo realmente são as situações estruturantes. O maior corredor, cito como exemplo, o maior corredor do transporte coletivo hoje em Cuiabá é a Avenida Fernando Correia, e ela, o segundo maior corredor seria a Avenida do CPA, mas a Avenida Fernando Correia ela tem um problema muito sério com relação ao estreitamento de vias, que dificulta a operação. Às vezes as pessoas pensam que o simples fato de colocar mais veículos em uma linha poderia resolver o problema, mas não. Você sabe muito bem que quando a gente coloca mais veículos na linha e no momento da operação ela encontra obstáculos, acaba ocorrendo aquele efeito sanfona, né? Que é aquela abertura demais na linha e o péssimo atendimento. Transporte coletivo se faz com frota, se faz com pontos de embarques de qualidade, né? Se faz com seccionamento de linhas para que esse tempo de viagem seja diminuído. Cuiabá conta com bolsões urbanos que foram feitos longe da área central. Isso dificulta isso. muito a operação. Por exemplo, uma região como Pedra 90 chega a ficar 22 quilômetros distante do centro da cidade. É uma distância muito considerável e que, se a gente não tomar algumas medidas estruturais, né, alguns viadutos têm sido construídos, e investir também na priorização do coletivo, nas faixas exclusivas, no caso, que é a ferramenta mais comum aí para lidar com esse tipo de situação, a gente vai ter um colapso em pouco tempo no setor de transporte. Sim, com certeza. Assim, a gente observa, né, que e o principal transporte é a pontualidade, né? Hoje, assim,
As principais cidades já se falam hoje em 30 minutos a 40 minutos no máximo, o tempo da pessoa do bairro a chegar na área central. Acho que é um grande desafio da Secretaria de Mobilidade em todo o Brasil, né? A ter esses estudos e assim fazer para tirar esses gargalos e a pontualidade, né? A pessoa quer entrar no seu veículo e chegar ao seu destino, né? Não quer ficar preso no trânsito, como você citou ali na região do Pera 90, como não é diferente da região também do CPA, do Cochipó. E nesses casos, né, os usuários que tiverem interesse em fazer sugestões ou reclamações, onde ela deve encaminhar, Nicolau? Porque eu moro na região do CPA, ali na Morada do Ouro, com certeza as pessoas já colocaram uma faixa ali, ó, direita livre já. E é interessante aquela região ali, tem aquela direita livre, né? Tanto seria bom o coletivo e o veículo individual, né? Porque o coletivo ali já entrando no livre seria uma próxima pergunta que eu já ia falar emendando com essa, que se existe plano de implantação de novas faixas exclusivas em Cuiabá, né? Porque ali seria uma opção boa de fazer uma faixa, uma direita livre, já aumentando a faixa exclusiva, e é um pedido de usuário do trânsito, né? Que colocou a faixa exclusiva ali, a direita livre já, né? Então, emendando para essa pergunta, eles podem encaminhar essa sugestão, perguntando se existe plano de implantação de novas faixas exclusivas em Cuiabá para o transporte público. Marcos, numa cidade como Cuiabá, cujo ao longo dos anos essa questão das estruturas voltadas para a mobilidade urbana começaram a ser tomadas recentemente, muitos problemas a gente enfrenta. Algumas soluções necessitam de investimentos altos, pavimentação, viadutos, alargamento de faixas, no caso específico da Fernando Corrêa, e muitas outras ações menores podem ser tomadas. Você bem citou aí uma direita livre, né, um pequeno trecho que a gente pretende implantar futuramente ali na General Vale, um trecho de apenas 800 metros, né, de faixa exclusiva, que a gente pretende implantar, e parece pequeno, 800 metros, mas faz uma você grande diferença, né? Exatamente, Marcos, faz uma grande diferença, porque 10 minutos, 5 minutos, para quem está no seu carro particular não parece tanto, mas numa operação do transporte coletivo, que é muito mais dinâmica e muito mais complexa, isso faz uma diferença muito grande, Marcos. A gente esbarra, infelizmente, na cultura também, né? Na cultura e no problema comportamental do motorista aqui da região, Centro-Oeste, especificamente Cuiabá. Para você ter uma ideia, essa ideia de faixa exclusiva existe em algumas cidades americanas desde 1930. Ou seja, 1930, 1935, já se falava em priorização do coletivo sobre o privado. Aqui em Cuiabá, para você implantar uma faixa exclusiva de ônibus, mesmo que de maneira pontual e precária, ela acaba sendo esbarrando em questões políticas, em questões que realmente não contribuem para a mobilidade. Alguns enfrentamentos foram feitos, mas nós conseguimos implantar essas faixas exclusivas hoje na Tenente Coronel Duarte, na Getúlio Vargas, na Generoso Ponce, na Isaac Povas e na Avenida do CPA. Para você ter uma ideia, essa faixa da Avenida do CPA, Marcos, e você sabe muito bem disso, mesmo não sendo feita, restringindo aquele estacionamento, para também não prejudicar o comércio, a gente conseguiu melhorar a operação em até 30%, contribuindo para aquilo que você falou agora. Quem entra dentro de um transporte coletivo, quem entra dentro do ônibus, ele não busca, é lógico que a gente precisa proporcionar isso para ele. Ele não busca conforto. Você pegar o metrô de São Paulo, ou o metrô de maneira geral, em qualquer cidade, existem poucos bancos ali para as pessoas sentarem. É a pontualidade e a velocidade, né? 70% das pessoas vão em pé. Por quê? Elas não fazem questão de sentar, elas querem chegar no seu destino com pontualidade e sem percalços durante o caminho. Ela quer entrar no veículo sabendo o horário que ela vai chegar na região onde ela trabalha ou onde ela vai realizar a sua consulta médica, né? Recentemente agora, Marcos, a gente está finalizando, é uma semente que a gente está plantando
né? Espero que os próximos gestores que venham a assumir a secretaria, né, cuidem bem dessa semente que a gente está plantando. A gente está agora implantando na Avenida Fernando Corrêa da Costa, que é esse maior corredor nosso, né, ali entre a Praça dos Motoristas e o trevo ali de acesso próximo da UFMT, ali no córrego do Barbado. É uma semente que a gente está plantando e a gente pretende que futuramente os motoristas entendam que você, quando está em seu veículo particular, Marcos, você tem opção de desviar de rota, buscar um caminho alternativo, você está ali na sua segurança, com certo conforto, e que o motorista do ônibus, do transporte coletivo, ele não tem essa opção, ele precisa seguir aquele itinerário, então ele precisa ter priorização. Ontem, Marcos, eu flagrei uma situação que me deixou muito triste. Eu estava saindo ali da Carmílio de Campos, aquela região está passando por obras, e eu vi um ônibus encostando naquela baia da Fernando Corrêa, próximo à igreja Nossa Senhora da Guia, ali entre a Beira-Rio, né, e onde a Fernando Corrêa tem duas faixas. E o trânsito estava intenso. O motorista do ônibus, para retornar para a sua faixa, ele entrou na baia para embarcar ou desembarcar um passageiro, a gente percebeu que os motoristas dos carros, eles não davam espaço para o motorista entrar, se acomodar na faixa e seguir a sua viagem. Alguns veículos até aceleravam para não deixar. Poxa vida, a gente precisa ter um pouco mais de consciência também nesse sentido, nós motoristas, né? E essa conscientização no momento de crise, a gente precisa trazer à luz esse tipo de discussão. E essa conversa que a gente está tendo aqui contribui muito para isso. Com certeza. Assim, é um gargalo, né, que se tem essa parte exclusiva, é uma conscientização da população em geral, como você disse, que é um desafio grande até para os próximos governantes, vereadores, prefeitos da cidade entender. Nós temos vários exemplos, várias cidades aí, né? Curitiba, mas tem São Paulo que aumentou muito a parte exclusiva, o Rio de Janeiro com o BRT, outras partes do Leblon. Campinas está investindo muito também. Aumentou 30% o tempo dos ônibus e com menor custo. Então, assim, é isso que é o grande desafio da Secretaria de Mobilidade. Assim, quando se fala em faixa exclusiva, a gente busca, como você falou, né, a priorização do transporte público. O ônibus hoje, em Cuiabá, antes da pandemia, se transportava mais de 250 mil pessoas diárias no veículo. Então, assim, a priorização são essas pessoas. Como você falou, o carro individual, ele pode desviar, né? Pode entrar numa rua, pode entrar na outra, pode fazer outra rota, pode sair mais cedo, pode sair mais tarde. O trabalhador que usa o transporte público, não. Já tem aquele compromisso de chegar e ser mais rápido a viagem para ele, com certeza é o que todos pensam. Igual você falou do metrô. O metrô é poucos bancos, mas tem pontualidade e velocidade média. Ele sabe que ele vai chegar, pegou ali, não tem trânsito, né? O intervalo de uma estação para outra. Ele para uma estação, ele embarcou na outra e vai seguindo, né? E aí, se falando em tempo de viagem, de pontualidade, eu tenho aqui mais uma pergunta, que foi até meio polêmica agora Marcos, deixa eu finalizar. Você perguntou para onde as pessoas podem encaminhar a sugestão. Isso. Né? Pode encaminhar para a ouvidoria da Secretaria de Mobilidade Urbana, tá? Através do site ou através no próprio site da Prefeitura, no site da CEMOB, tem um campo lá da ouvidoria. Né? Nós somos obrigados, a partir do momento que a pessoa faz qualquer tipo de reclamação, nós temos um prazo de 7 dias para dar essa resposta, para dar essa satisfação, e nós somos muito cobrados por isso. Né? E também através do telefone do planejamento da CEMOB, 3315-4216. Pode procurar, existe uma equipe capacitada, né? São 6 servidores capacitados para estarem atendendo e redirecionando essas reclamações para que a gente possa analisar e dar uma resposta. Com relação à parte estrutural também, Marcos, a gente citou, eu chamei até uma responsabilidade para o poder público, mas existem outras coisas, Marcos. Por exemplo, recentemente a gente fez um levantamento, uma pessoa fez um levantamento e constatou que várias ações feitas pela sociedade também, de maneira irregular, acabam comprometendo esse serviço. Com certeza. Existe uma linha local que, pasmem, senhores, num dia, o ônibus ele passa por 400 redutores de velocidade, sendo deles a mais
irregular. Bom, quando a própria sociedade resolve construir o seu redutor de velocidade, ele não observa padrão, né? Então, além de comprometer a conservação do veículo, né, ele compromete também a segurança. Existem idosos, existem pessoas com dificuldade de mobilidade que acabam sofrendo com solavancos, com vibração dentro do veículo e, ou, em alguns casos, até vindo cair dentro do veículo e se machucando seriamente, né, por conta de redutores irregulares. Né? Então, também parte dessa estrutura. Agora, vamos para a próxima pergunta. Com certeza. Então, falando nisso de pontualidade e de velocidade, né? A recarga antecipada dos cartões, determinada pela prefeitura por conta da pandemia, de certa forma, agiliza o andamento das viagens no transporte? Marcos, um tema muito interessante. Pergunta bem legal. Você está falando com relação à recarga, né? Aquela recarga antecipada. Fazer a recarga antecipada do decreto. Que houve o decreto do prefeito. Para evitar que as pessoas ficassem ali tudo junto com o motorista, num espaço menor, se distanciasse dentro do veículo, que foi o objetivo do decreto, né? Marcos, do ponto de vista operacional, é muito triste a gente ter que discutir esse tipo de assunto apenas por um momento de pandemia, né, que acabou gerando toda essa situação, né? Então, o lado bom de uma crise, se é que tem lado bom, é isso, a gente tentar buscar algumas soluções, né, para que a gente não padeça. Do ponto de vista operacional, sem sombra de dúvidas, melhora a operação significativamente, né? Recentemente não, já tem quase 2 anos que nós lançamos a linha Expressa 712 lá na região do Industriário, e no lançamento eu estive lá com mais o secretário da pasta. Eu presenciei uma situação que a gente estava no ponto de ônibus ali naquela praça do Industriário, o ônibus tinha um vendedor ali, um vendedor credenciado da MTU, uniformizado, com a sua maquininha, para fazer a recarga, e as pessoas aguardaram o ônibus chegar para fazer a sua recarga, né? Fazendo um paralelo com isso, se eu estou numa fila de banco, eu estou com minha senha lá, minha senha é número 10, e chamou o número 9, automaticamente eu já pego a minha papelada e já fico, né, preparado para o caixa chamar pensando no próximo, para agilizar o atendimento do próximo, que está com a senha 13, 14, 15. Da mesma forma no transporte coletivo, algumas pessoas insistem em usar de alguns artifícios para evitar, que não sei qual é a intenção disso, mas atrapalha muito a operação, e muito, porque se você perde 2 minutinhos ali carregando, são 3 pessoas que estavam lá carregando, no próximo ponto, mais um, lá no outro ponto, você acaba prejudicando também, tanto quanto um trânsito pesado, um acidente que acontece na pista. Você perde ali o tempo no acidente e você perde o tempo também com essas recargas. Agora, algumas questões legais precisam ser observadas, né? Esse diálogo precisa ser aberto com os órgãos de controle, com o Ministério Público, com a Câmara Municipal. A gente precisa chamar eles para discutir, para explicar, para ilustrar o quão prejudicial isso é, e também fazer uma campanha de mudança de comportamento das pessoas para que elas se adequem a essa modernidade. Hoje existem vários canais de abastecimento. Isso. Né? Existe um aplicativo, me corrija aí, tem um aplicativo. Tem um aplicativo MTU Fácil, tem um aplicativo Recarga do Banco próprio pelo Banco do Brasil, até pelo próprio totem do Banco do Brasil, tem pelo site da MTU. Então, assim, hoje tem pelas redes do supermercado Compre, Forte Atacadista, farmácias, supermercado. Então, assim, tem uma gama de lugares que as pessoas podem estar fazendo essa recarga. Não precisa estar na frente do ônibus esperando, ou quando chega no local que estão credenciado, fazer, né? Como você falou, né? Se colocar no lugar da outra pessoa, né? Porque isso atrapalha, né? Não tenho dúvida. E muito. Isso, a gente presencia isso. Né? Aí a gente precisa colocar nessa discussão também ampliação de pontos de recarga, enfim, a gente precisa chamar, demonstrar isso, né? Porque tudo com diálogo, tudo com transparência,
a gente consegue avançar. Transporte coletivo. É o que a gente sempre diz, né? Duas cabeças pensa mais que uma, né? Envolvendo outro segmento, como vocês falaram, o presidente da Câmara, os vereadores, os órgãos fiscalizadores, o Ministério Público, mostrar a realidade para ele do transporte, as facilidades que se tem para as pessoas recarregar o cartão de transporte. Então, assim, mostrar o tempo que se perde no ônibus com isso, para a velocidade média, não só em falar em parte exclusiva, mas uma série de ações que a sociedade em conjunto pode fazer para melhorar o transporte coletivo, né? O desempenho do transporte coletivo, que é o assunto abordado dessa live, né? Então, assim, é um tema, assim, mesmo, vou falar assim, polêmico, mas que, para quem usa o transporte, mais de 98% das pessoas que usam sabem a importância de se carregar o cartão de transporte antecipado para que a viagem siga o mais rápido possível, que é o que todos desejam, né? Na verdade. Do ponto de vista operacional, sem sombra de dúvidas que seria o ideal. A gente precisa superar essas situações. Recentemente eu fui até questionado por um desses órgãos de controle, e eu fiz um levantamento aqui na ouvidoria nossa, né? Porque a ouvidoria é sempre um termômetro, e a sociedade precisa estar ciente disso. Os problemas precisam chegar até a gente, né? Para que a gente possa tomar as decisões. De qualquer forma, eu fiz um levantamento na ouvidoria e, ao mesmo tempo que a gente encontrou algumas reclamações com relação a essa mudança, que não deveria, que entrou com cartão recarregado e o decreto acabou prejudicando o seu acesso ao veículo, nós temos também reclamações ao contrário, né? Pessoas reclamando que o motorista está parando para a gente, eu preciso chegar o mais rápido possível no meu local de trabalho, entendeu? Então, é uma situação que trouxe à luz, né, essa discussão, e a gente pretende levar essa situação, lógico, né, com estudo técnico, com embasamento necessário, para que a gente possa superar este problema e trazer uma operação muito mais dinâmica e rápida para a nossa sociedade. Tá joia. Bom, agora essa aqui você vai... a pergunta de muitos, né? Como é calculada a tarifa do transporte? Marcos, é um assunto muito tranquilo, muito tranquilo. Eu gosto que se faça essa pergunta. Mas antes de respondê-la, eu gostaria de deixar bem claro que hoje a competência pelo cálculo tarifário deixou de ser da Secretaria de Mobilidade Urbana desde 2016. Desde 2016, né, foi criada uma agência reguladora independente e autônoma. Ela recebe os dados da Secretaria, no caso, informa a quilometragem, né, e alguns dados necessários para esse cálculo tarifário, e essa tarifa ela é decidida através de um colegiado com representantes da sociedade, de maneira geral, e do poder público. A tarifa, Marcos, a gente vai voltar naquele assunto lá do início. A tarifa ela é uma fórmula matemática, né? Muito se fala até pouco tempo atrás, antes de eu entrar no ramo do transporte, né? Quando eu entrei na Secretaria de Mobilidade Urbana, que eu vim da sociedade, né, que nós, servidores públicos, nós não somos extraterrestres, a gente sai ali da sociedade, né? E eu ando ainda, né, e andava muito de transporte coletivo, e a gente ouvia essa queixa, né? Aqui a tarifa é uma caixa preta. Não, a tarifa não é uma caixa preta, a tarifa é uma fórmula matemática objetiva. Existe ali a fórmula de calcular, essa fórmula ela é homologada pelo Ministério dos Transportes, hoje a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, né? E, enfim, é uma fórmula matemática que ali entra aquele custo operacional. Quando o poder público concede para uma empresa que tenha know-how para operar o transporte coletivo, essa empresa tem custos, né? Que são os custos com funcionários, os valores dos salários dos servidores, o custo do combustível, né? O custo de passageiros, que quanto mais passageiros andando, menos essa tarifa
ela é alterada, majorada no caso, né? Isso. E a gente busca sempre a modicidade, mas de maneira geral é uma fórmula matemática. E é por isso que nós precisamos tratar com muita responsabilidade esse itinerário, a construção de itinerário, a construção de tabela. Parar com isso, Marcos, ao longo dos anos aqui em Cuiabá, nós deparamos com uma situação muito, muito triste quando nós entramos aqui na Secretaria, né? Graças a Deus, isso, com o tempo, a gente está superando. E são aquela criação de linhas gigantescas que sai, por exemplo, lá do Santa Terezinha, vai para o centro da cidade e vai para o outro extremo da cidade, né? São linhas, as pessoas precisam entender, é importante o cliente do transporte coletivo, eu gosto de tratá-lo assim, é importante as pessoas entenderem que a linha não é do bairro. Tirar a linha do meu bairro, tirar o meu ponto final do meu bairro, não, a cidade é dinâmica, a linha ela é da região. Eu ainda recebo lideranças comunitárias e algumas pessoas ligadas ao poder público solicitando uma linha para o seu bairro. Não, o seu bairro faz parte de um aglomerado, faz parte de uma região. O transporte ele é coletivo, ele é público, ele precisa abranger a maior quantidade de pessoas. A gente trabalha com um limite, né? O transporte, o ônibus, ele não é um transporte de porta em porta, diferente do táxi, diferente do mototáxi, diferente do aplicativo ou da van escolar. Ele tem que passar nas vias principais, precisa ter uma estrutura viária para que ele passe. Muitas pessoas solicitam ônibus, a gente vai lá fazer um estudo técnico, não tem asfalto na via, existe todo de lavagem, o ônibus ele tem que sair limpo da garagem. Se ele entra numa via sem asfalto num clima como esse, ele precisa voltar para a garagem, prejudicando a operação para ser limpo de novo, porque quem que vai sentar no ônibus empoeirado, né? Então, tudo, de maneira geral, tudo acaba impactando na tarifa. Em Cuiabá, a gente tem uma outra situação, Marcos, que é um número muito grande e elevado de gratuidades, né? Isso. A gente tem uma situação um pouco atípica em relação às demais cidades do país, que é a gratuidade. A nossa gratuidade ela é muito alta, né? E não existe festa gratuita, né? Alguém tem que pagar. Alguém está pagando essa conta. Assim, interessante esse posicionamento seu, que a gente fez essa pergunta já para nossos clientes entenderem. Como você falou, o dimensionamento da frota e o cálculo da tarifa, tudo influencia no preço da passagem, né? Então, vamos criar uma linha. Assim, a população, muitas vezes, como você falou que você veio, passou para o sistema de transporte, para a secretaria, assim, as pessoas não têm esse entendimento como é o cálculo, como é que é feito os custos, o dimensionamento de frota, porque a gente vai fazendo as perguntas, você vai ver que uma intercala na outra. É igual essa última pergunta que nós vamos fazer. Porque é interessante as pessoas terem esse entendimento. Igual você falou, você vai criar linha. Só que aí você aumenta a quilometragem, aumenta o custo. Alguém vai pagar, né? Então, assim, é muito interessante isso para as pessoas entenderem, nossos clientes, dependendo de bairro, enfim, como a população em si, dessa dificuldade que se tem o transporte. E com sua fala aí, Nicolau. E a nossa última pergunta, que o tempo já está um pouquinho estourado. Última? Que bom! O aumento ou redução no tempo de viagem influencia no cálculo da tarifa? Com certeza, Marcos. Você aumenta o tempo de viagem, você consome mais combustível, você insumos, enfim, como a gente disse agora, é um cálculo, é uma fórmula matemática. Conta números, não há argumentos. É uma frase que uma pessoa que eu conheço sempre fala: conta números, não há argumentos, né? O poder público ele tem, ao longo desses últimos anos, tomado algumas medidas importantíssimas, né? Para reduzir e para amenizar esse tipo de situação. Vamos lá. Eu falei agora na questão do seccionamento das linhas, essas linhas que saem de uma região, passando pelo centro e indo para outra, né? Essa linha, quando ela é muito grande, muito extensa, né, o termo correto seria extensa,
ela está sujeita a muitas variáveis, a um acidente que ocorre no trânsito, um acidente que ocorre, um congestionamento, e você acaba, se o congestionamento ocorre nessa ponta da cidade aqui, toda a linha ela é prejudicada. Então, nós, ao longo desse tempo, com muito enfrentamento, com muito questionamento, nós tivemos que seccionar algumas linhas, porque hoje, Marcos, nós temos, não adianta a gente seccionar e forçar essas pessoas a fazerem uma integração sem conforto. Não adianta trazer esse passageiro, seccionar a linha e deixar ela ali no centro, num sol, num calor, chuva, né, que a gente reza para que venha logo, né, sem o mínimo de conforto, né? Hoje nós temos as estações ali na área central. Muitas pessoas, muitas pessoas que não têm o conhecimento técnico até questionar, poxa, mas fez um negócio daquele, para quê? E precisa no bairro, precisa no bairro. Gente, aqui essas estações, mais do que trazer dignidade a essas pessoas e conforto a essas pessoas, ela trouxe a possibilidade de nós seccionarmos essas linhas. Fizemos isso com essa estação de 5, pretendemos fazer isso com outras linhas. Você divide a linha no meio, traz essa pessoa com conforto. 70% das pessoas que entram nessa linha, 80% em alguns casos, elas têm o desejo de sair de lá e vir até o centro. Algumas poucas querem seguir essa viagem. Então, o que a gente faz? A gente põe uma linha daqui para lá, divide a linha no meio, né? Proporcionalmente à quantidade de passageiros, ao desejo das pessoas. É lógico que eu estou falando isso a grosso modo. Tudo a gente faz com estudo, acompanhando, fazendo entrevista. Né? E a gente secciona, diminuindo essas variáveis. Se tiver um acidente, um congestionamento, ou uma obra nessa parte da linha, essa outra parte ela não é prejudicada. Não fica prejudicada. Exatamente. Então, esse seccionamento das linhas, ela foi... a gente tem feito isso, né? E as estações acabaram proporcionando isso. Mais uma vez, eu apelo que essas obras estruturantes continuem sendo feitas, né? Para que a gente possa buscar aí sempre a modicidade tarifária, né? Que é o objetivo, no caso, hoje, da Arsec, que faz esse cálculo. A gente trabalha em conjunto, eles sempre nos solicitam informações. Ou quando tem algum problema operacional também, eles nos informam, nos oficializam e a gente busca resolver, né? Mas, enfim, a nossa busca hoje é sempre pela modicidade tarifária. Buscar prestar o melhor serviço com menor custo, sem prejudicar o conforto, a segurança e trazer uma tarifa aí que seja realmente acessível para as pessoas. Então, assim, você vê que uma coisa intercala na outra, né? Então, você vê, como você mesmo citou, mas com o aumento ou redução do tempo influencia diretamente na tarifa. Os usuários, assim, tentar buscar a forma linguajar da população. Você explicou do estacionamento das linhas. Eu tenho um exemplo muito claro na região do CPA, para os nossos clientes entenderem melhor essa situação e ficar muito claro. A linha 301, já chama Jardim Vitória Centro. O Jardim Vitória Centro, eles antigamente, em 2010, 2012, mais ou menos, pelos estudos aqui, pelos cálculos da CEMOB e MTU, ela fazia o tempo de viagem em 64 minutos. Ela tinha 8 veículos. Chama-se de 8 em 8 minutos você tinha carro. Então, se eu tenho 8 veículos que fazem viagem em 8 em 8 minutos, eu conseguia fazer o tempo de viagem em 64 minutos. 1h04 para ir no centro e voltar. Nós tínhamos 16 motoristas transportando X passageiros. Então, com esse aumento do tempo de viagem, mesmo tendo uma faixa exclusiva ali do Comper até o centro, essa mesma linha hoje, ela tem 12 veículos com 24 funcionários. E o tempo dela hoje é de 1h40 para ir no centro e voltar. Então, como que o aumento de tempo no desdobramento da linha influencia muito, tanto para o usuário quanto no custo da tarifa. Essa é uma visão clara, né, que a gente tem. Você explicou aí de adicionais linhas, que é um ponto principal,
que eu vejo, como você citou no exemplo, eu trabalhei no Nordeste, no Sul, em outras empresas, a gente sempre buscou esses entendimentos de, junto com o poder público, dar sugestões, como a população também dá sugestões, presidente de bairro, entendendo a dinâmica que é do transporte, do dia a dia, para mostrar para a população o tempo que se vem aumentando o transporte. Por isso, a importância do desempenho operacional, de ter uma faixa exclusiva, do embarque ser mais rápido com o cartão carregado, tudo isso influencia no dia a dia do transporte. Então, Nicolau, de grande valia esses seus posicionamentos, o entendimento da CEMOB nessa logística, nessa visão de mostrar para o usuário que a gente tem que ter, porque são os nossos clientes, de entender como é que funciona o transporte coletivo, né, na capital. Nicolau? Bom, Marcos, desculpa, você está me ouvindo bem, né? Eu tive que pegar o telefone e colocar no ouvido porque eu perdi o volume aqui. Mas, enfim, Marcos, como eu disse no início, o poder público, no momento como esse, no momento de crise, né, que a gente encontra no transporte coletivo, não só de Cuiabá, mas a gente acompanha aí no Brasil inteiro, de queda de passageiro também, né, ao longo dos anos, devido às políticas públicas, nós precisamos buscar as soluções e não podemos nos furtar de estar discutindo isso, de trazendo isso para a sociedade, né? Estamos à disposição, né? Foi colocado aqui na live os canais de comunicação com a sociedade, sugestões, e eu espero que a gente tenha esclarecido nesses poucos minutos aí o mínimo possível. Aí, transporte e mobilidade urbana de maneira geral é um tema amplo, né? Por exemplo, e afeta diretamente a vida das pessoas. Uma sacada muito legal que eu achei, que a gente precisa discutir, que a gente precisa implantar, essa entrada diferenciada no comércio, né? Existe um horário do pico matutino que todo mundo quer ir para o mesmo lugar ao mesmo tempo, tem o mesmo desejo no mesmo horário, né? A pandemia nos fez usar um recurso de mobilidade que, se fosse feito num período normal, todo mundo seria um enfrentamento muito grande. Mas por exemplo, essa sacada de comércio abrir num horário, os prestadores de serviço em outro horário, os shopping centers em outros horários, isso acaba contribuindo muito para a mobilidade. Muito, muito, muito mesmo. E a operação do transporte coletivo sente isso, né? Isso ajuda a modicidade tarifária. Então, esse tipo de discussão, algumas ações que foram tomadas durante este período, que sirva de lição para que ele se perpetue e que a gente possa implementar de maneira permanente. Essas soluções de alteração de horário é um novo paradigma que precisa ser quebrado, né? O horário, se por exemplo, hoje o comércio abre de maneira geral às 8 e fecha às 17. De repente abrir às 9 e fechar às 18. Talvez, não sei se isso influencia no lucro, talvez, eu entendo, né? Eu não sou especialista em comércio, talvez isso traga até uma opção a mais para a pessoa que sai um pouco mais tarde, quer fazer sua compra um pouquinho mais tarde, né? E que ajuda muito nessas soluções de mobilidade. De maneira geral, a gente continua à disposição de todos vocês, do MTU, da sociedade, através dos nossos canais, e a gente espera, sinceramente, que essas ações que nós tomamos ao longo deste período, visando sempre a modicidade tarifária e a melhor operação, a implantação das faixas exclusivas, a busca incessante de fiscalizar os redutores de velocidade irregulares, seja uma coisa permanente daqui para frente, que as decisões sejam tomadas de maneira técnica, sempre observando os números, para que a conta não chegue para mim, para você, não, para todos nós, e principalmente para aquelas pessoas que se utilizam do transporte coletivo. Agradeço a oportunidade, um abraço a todos. Nós também agradecemos, gostaria de agradecer a sua participação e de todos que estão nos assistindo, a equipe da MTU, e foi criado com o intuito de discutir, né, vários assuntos de interação da população, do interesse da população de Cuiabá.